E aí, pessoal, beleza aí, meu povo? Então, galera, hoje eu vou gravar uma aulazinha aqui sobre retas, semi-retas, segmentos de reta e por aí vai, ok? Então vamos lá, vou falar aqui um pouco, daqui a pouco depois dessa aula aqui, pessoal, eu vou postar também um exercício sobre esse assunto, viu? Então vamos lá. Então, reta, galera, o que é reta? Reta é uma união, né, de pontos infinito. Reta é infinito, galera, ó. Tanto para esse lado aqui, ó, essa setazinha desse cara é infinito, desse lado aqui também, ó. Tanto para a direita como para a esquerda, ela é exatamente infinita. Então ela tem infinitos pontos nos dois sentidos, certo? Tanto para a esquerda como para a direita. Ok? Então, reta, ela não tem nem início nem fim. É isso que diz a definição de uma reta. Bacana? Então vamos lá. Semi-reta. O que é uma semi-reta? Pessoal, semi-reta é exatamente como, como se diz assim, um pedaço, não. Você tem um ponto fixo, entendeu? E para a esquerda ou para a direita, ela é infinita. Ó, ao escolher um ponto qualquer de uma reta, ele, ao dividir as duas semirretas, é chamada de retas supostamente, né, semirreta. Então eu vou fixar esse ponto aqui, galera. Vamos partir desse ponto aqui. Então se a gente parte para esse lado aqui, ó, ela é exatamente infinita, ó. Beleza? Se parte para esse outro lado aqui, pessoal, também é infinito. Separando, né, a origem aqui, ó, a origem aqui é O, né? A origem aqui é esse ponto aqui, ó. E ela foi em direção a esse aqui, esse lado aqui esquerdo, beleza, galera? Então ela é infinita desse lado. Se pegando o ponto O aqui como fixo para o lado direito, tá certo, ó? Beleza? Ou então para o seu lado direito, você está vendo na tela do computador, tá do seu lado direito, não é isso? Então ela é exatamente também, pessoal, infinito para o lado direito. Então é isso. Uma semirreta você sabe de onde partiu. Ela partiu aqui, galera, desse ponto O. Ela partiu desse ponto O aqui, ó. Você está vendo para onde ela partiu, entendeu? Só que ela partiu e ela é infinito, ok? Então isso é uma definição de semirreta, tá certo? Que a semirreta aqui é OA, OA, tá vendo? Beleza? Aqui já é OB, né? Porque aqui foi para o lado B aqui, tranquilo? E segmento, galera? O segmento de reta é o que? É uma parte da reta, só um pedaço da reta, certo? Aqui, ó, entendeu? Ela é só um comprimentozinho, um segmento é só um pedaço da reta. Esse pedacinho aqui que a gente tem, ó, tá certo? A gente tem essa reta S aqui, do ponto A até o ponto B. Então, desse ponto A até o ponto B, é exatamente o segmento de reta, entendeu? É esse pedacinho aqui que a gente tá pegando, ó, entendeu? Então, esse pedaço, você vê o início, de onde partiu e de onde terminou, entendeu? Então, isso é exatamente chamado segmento de reta, tá certo? E aí você vê o início e vê o final, tranquilo? Então, isso é segmento de reta. Reta não tem fim, né? Nem de um lado nem do outro, ela é infinita. Semi-reta, você vê o início e não vê o final, aqui, ó, desses dois lados aqui, como eu mostrei para vocês. E o segmento de reta, galera, você vê o início e vê o final também. Você sabe de onde partiu e de onde começou. Tranquilo? Ou de onde partiu e de onde vai terminar, na verdade. Foi mal aí, tá certo? E aí, galera, segmentos consecutivos. O que é isso? Dois segmentos de retas são consecutivos quando tem uma extremidade em comum, ou seja, um ponto em comum. Observe aqui que aqui a gente tem um ponto B, ó, que é comum a esses dois segmentos. A esse segmento A, ó, B, e depois ao segmento CBC, entendeu? Então esse ponto B aqui, ele aparece aqui nos dois segmentos. Então por isso que eles são chamados de segmentos consecutivos, ok? Bora lá. E segmentos não consecutivos, galera, que já diz aqui, né? Então observa, aqui eu tenho um segmento A, do A até o B. Deixa eu pegar outra cor aqui, galera, uma cor dessa cor aqui, ó, do A até o B é um segmento. E depois do C ao D, depois do C ao D, ó, observe que ele não tem ponto em comum. Não apareceu nenhum desses pontos aqui, nem A, nem B, nem C, repetidos aqui nesses dois segmentos, beleza? Então isso não são consecutivos. Vamos lá. Colineares, galera. O que são segmentos colineares? Dois segmentos de reta são colineares quando pertencem a uma mesma reta. Por exemplo, eu tenho aqui o segmento AB, o BC e CD. Ó, BC,
certo? E depois DE, eles estão na mesma reta, entendeu, galera? Eles estão na mesma reta. Então, por isso que são chamados segmentos colineares. E segmentos não colineares não pertencem à mesma reta, né? Como aqui a gente tem o segmento A até B e depois a gente tem o segmento D, CD, né? Na verdade. Então eles estão em retas separadas, então em retas diferentes. Então por isso que não são colineares. Tá certo? Vamos lá. E segmentos adjacentes, o que é isso na verdade? Dois segmentos de retas são adjacentes quando são consecutivos e colineares. Consecutivo, galera, é quando tem um ponto em comum, não é isso? Quando tem um ponto em comum, eles são chamados segmentos consecutivos. E colineares é que estão na mesma reta. Então você tem aqui o AC, ó, de A até C, esse segmentozinho aqui, e depois você tem de C até B, ó. Observe que o ponto C, ele é comum nos dois segmentos, ó, o ponto C. É comum nos dois segmentos, certo? E também, galera, eles são consecutivos, né? São colineares também, estão na mesma reta. Consecutivo porque tem uns pontos em comum, certo? Tem um ponto C em comum e são colineares porque estão na mesma reta, tá certo? Então, se são consecutivos e colineares, né? Que é o que diz aqui, ó. Consequentemente, eles são adjacentes, tá certo? Que é exatamente isso aqui também, ó. São adjacentes. Ó, o C até B e de B até D. Deixa eu mudar uma outra cor aqui que vocês vão perceber bem direito, galera. Ó, do C até B, o ponto é comum, é o ponto B, ó. Certo? Você tem dois segmentos, aonde o B é comum nos dois segmentos e eles estão na mesma reta. Então, por isso que são consecutivos e colineares, logo eles são adjacentes, certo? E não adjacentes, galera, é quando não pertence ou não são consecutivos ou então quando não são colineares. Tipo, se você observar aqui o AC do A até C e do B até D, ó, eles não são consecutivos. Não tem ponto em comum, entendeu? Ó, você está pegando do ponto A até o ponto C, depois você pegou do ponto B até o ponto D, ó. Então, consequentemente, como eles não têm ponto em comum, não são consecutivos. Logo, não são adjacentes. Beleza? Bora lá, meu povo, vamos continuar aqui. Galera, e segmentos concluentes, o que é isso? Iguais, tem o mesmo comprimento, tá certo? Dois segmentos de retas são congruentes quando tem medidas iguais, ou a mesma medida, como eu queria falar, certo? A mesma medida aqui, ó. Ou seja, a mesma unidade de medida, tranquilo? Então vamos lá, esse pedacinho aqui, ó, mede 4, de A até B mede 4, e de C até D também mede 4. Logo, eles são iguais, eles têm o mesmo segmento. Logo, eles são segmentos congruentes, beleza? Bora lá. E para a gente fechar a nossa aula sobre segmentos de reta, a gente tem mediatriz de um segmento. O que é isso? O ponto médio, certo? Esse ponto P aqui, galera, ó, esse ponto P é exatamente, tá na metade desse segmento aqui que eu vou pintar de verde, certo, galera, ó, tá na metade exatamente desse segmento, ó, pra cá é a mesma metade desse que eu vou pintar de vermelho, ó, esse aqui, ó. Então esses dois segmentos aqui, ele tem o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo tamanho. Então esse ponto P aqui, né, esse ponto P aqui, ele está exatamente no meio. É a reta perpendicular que mede 90 graus, certo? 90 graus, pessoal, é esse ângulo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Esse ângulozinho aqui, ó, certo? Esse ângulozinho aqui é 90 graus. Beleza? Há um segmento dividido em dois segmentos concluentes, ou seja, de mesma medida. Beleza? Então, para cá, esse pedacinho aqui tem o mesmo comprimento desse, ou o mesmo tamanho, a mesma medida. E aí vai como você querer aprender, tá certo? Logo, ele é chamado de ponto médio, esse ponto P aqui, porque exatamente divide o segmento ao meio, tá beleza? Então, galera, logo agora, em seguida, certo, dessa aula, eu vou postar um exercício sobre esse conteúdo, tá ok? Então, você que está chegando aí no canal, se inscreva, deixa aquele like, comenta, compartilha, estamos juntos. Valeu, até a próxima aula.